Parou? Uhum. Boa noite a todos. Boa noite. Estou nova na casa. Meu nome é Beatriz e eu estou muito feliz de estar mudei para a nossa há pouco tempo, de ter encontrado uma casa tão boa e ter me acolhido. Então, vamos iniciar nosso trabalho hoje, pedindo ao nosso Senhor Jesus, um esclarecimento e aumentar a nossa capacidade de aprendizado, de entendimento, seja tudo pelo Senhor. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Obrigada. Boa noite, gente. Boa noite. Ficou alguma dúvida da semana passada? Podemos continuar? Deixa eu ver aqui. Acho que sobre esse slide aqui a gente já falou tudo que tinha para falar sobre isso. Vamos passar para o próximo slide. Esse aqui da semana passada foi o desfecho final do atendimento, né? E aí a gente falou sobre o encaminhamento, a fase final do atendimento e encaminhamento do espírito. E ali os pontos que a gente deve observar nessa fase final da conversa. E dentro disso, a gente caminha para o próximo slide e mostra aqui para vocês algumas fotos. Essas fotos foram tiradas do livro de André Luiz. Deu um branco agora. Sobre o romance de André Luiz. Esqueci, gente. Desculpa, mas eu vou lembrar e logo falo para vocês. A gente já falou sobre esse livro aqui na aula. E aqui a gente tem três slides, ó. Um da reunião mediúnica, que é uma reunião pública, né, com uma mesa, com os médios bem colocados, um dirigente na ponta, que não é o nosso caso aqui, mas esse é um formato de reunião mediúnica que acontece em muitas casas espíritas no Brasil. Inclusive tem casas espíritas que realizam dessa forma até hoje, né? Além desse nosso trabalho mediúnico que a gente realiza de estudo e prática, que é no dia de quarta-feira, após o estudo, esse é um outro tipo de trabalho mediúnico que se realiza, que comumente se chama de trabalho de mesa, né? É muito comum se chamar trabalho de mesa. Então, ali é um trabalho público, porque tem algumas pessoas que são convidadas a participarem. Esse tipo de trabalho aberto, que a gente chama, como não se realiza mais. Os trabalhos abertos é muito raro a casa espírita que realiza. Mas bem lá no princípio era assim que funcionavam os trabalhos mediúnicos. As pessoas vinham para ver o trabalho se realizar. Só que se chegou à conclusão de que isso interfere muito, muito, muito mesmo no andamento do trabalho, por conta da especulação, da curiosidade das pessoas em relação a quererem saber do fenômeno,
de um determinado, no nível de curiosidade mesmo. Então as pessoas acabavam atrapalhando mais do que ajudando. E aí, geralmente, agora esses trabalhos mediúnicos são fechados. Ali tem uma outra foto de um irmão. A gente pode ver ali que tem toda a parte dos encarnados. Ali tem, no slide do meio, tem um senhor de terno e óculos que está levantado. Aquele ali é o doutrinador, ou doutrinador não, o esclarecedor, que está esclarecendo o espírito. Que notem que há uma ligação entre o espírito e a médium que está de blusa roxa. A médium encarnada está de blusa roxa e ali há o espírito falando junto, ligado a ela. Que faz parte desse livro do André Luiz que eu estou tentando lembrar. E o mentor lá atrás de branco, a mentoria do trabalho mediúnico. E aqui no slide 3 mostra uma tela mental. A gente falou aqui sobre a hipnose construtiva, nessas outras aulas, que é aquela hipnose que a gente direciona o espírito a olhar algo. E nesse momento, muitas das vezes, quando a gente faz isso, a gente, pela intuição do dialogador, a gente fala, geralmente, conduz o espírito a pensar em determinadas cenas ou determinadas imagens. Já aconteceu várias vezes aqui conosco, né? Se vocês tiverem algum depoimento, vocês podem parar o estudo para falar sobre isso, mas eu vou narrar aqui agora um dos casos que se utilizou desse tipo de ferramenta, né? O que aconteceu? Eu estava atendendo o seu Suransu aqui e o espírito estava numa situação complicada e eu precisava mostrar para ele. De repente veio a intuição de apresentar para ele a realidade que ele estava. E nisso me veio à tona a apresentação de um espelho. Eu precisava mostrar para ele, dizer para ele que um espelho ia aparecer na frente dele naquele momento. E aí a gente foi construindo ali, eu fui construindo com ele através da hipnose, digamos assim, que a gente tem muita fé, né? Tem que desenvolver muita fé naquele momento para saber que realmente um espelho vai aparecer ali. E aí eu fui condicionando ele para que ele pudesse observar que estavam trazendo um espelho para que ele se olhasse. E aí eu fui construindo isso aos pouquinhos e fui trazendo a ideia, fui trazendo a narrativa que alguém estava trazendo o espelho, que o espelho já estava chegando. E aí, de repente, eu pedi para que ele olhasse a imagem dele no espelho, para que ele pudesse observar a situação que ele se encontrava. E fui caminhando passo a passo no diálogo até ele realmente se enxergar no espelho, onde dali para frente ele percebeu que as condições que ele estava, as roupas, o estado que ele se encontrava, foi mais fácil de conduzir aquele atendimento através daquele choque que ele levou ao se deparar com a imagem dele mesmo. Entende? Então, assim, esse tipo de recurso, a gente geralmente, quando vai atender, por intuição, a gente acaba recebendo. E essas telas que se abrem, geralmente são telas que se abrem quando a gente precisa que o espírito volte uma cena passada. Você precisa que ele volte, porque a princípio muitos acham que a última cena é a cena ao qual eles foram acometidos pela dor. Os que tiveram prejuízos de alguma forma causados por alguém que vem aqui, são trazidos para esse diálogo, eles congelaram naquela imagem ali. E aí o que a gente precisa fazer? A gente precisa muitas das vezes mostrar para ele
que houve antes desse prejuízo algo que ele também fez para aquele que estava ali. E aí, nesse momento, esse recurso é utilizado. A gente, por hipnose, também direciona o espírito a voltar uma vida anterior ou no momento ao qual ele prejudicou aquele que ele acha que foi prejudicado, que na verdade que ele foi prejudicado, mas que as ligações entre os dois são ligações de um passado mais distante, e aí a roda de Sansara vai vindo, vai voltando, e aonde naquela última reencarnação ele achou que somente ele era a vítima. E aí se mostra através da tela que não, que ele também prejudicou, que ele também fez algo. E aí fica mais fácil de você conseguir abrir as portas dessa compreensão para que ele possa sair daquela situação hipnótica em onde ele congelou, digamos assim, a vida dele, né? Então, esses recursos de telas, eles são muito utilizados pela espiritualidade aqui. E o dialogador, geralmente, é quem conduz esse tipo de imagem, certo? Ou, muitas das vezes, o próprio espírito começa a narrar determinadas cenas. Começa a dizer que está vendo determinadas situações onde a tela já é projetada. Tem um outro slide que eu não trouxe, que é de um livro na Seara Espírita, esse livro. E ali, a gente já fez um estudo sobre esse livro aqui, e ali aparece na hora da palestra, geralmente, quando o palestrante vai narrar determinadas passagens bíblicas ou passagens do Evangelho, geralmente para os desencarnados se abre uma tela, como se fosse um cinema, em tempo real, mostrando determinadas cenas. Esse livro traz esse tipo de recurso também que se utiliza. Então, Kardec vem dizer claramente no Livro dos Médiuns que o grupo mediúnico constitui uma unidade. E essa constituição dessa unidade é para que a gente entenda que nós aqui precisamos de todos os recursos, não só os materiais precisam estar em sintonia, como os espirituais já estão agindo sobrepostos um ao outro. Então, a gente precisa entender, diante de tudo que a gente já falou anteriormente, que uma unidade de constituição desse grupo é, primeiro de tudo, o pronto-socorro e o ambiente terapêutico. Que esses espíritos vão chegar aqui e vão se deparar. E nesse interim, a gente tem que estar ciente de que nós estamos sendo assessorados primeiramente por uma ordem maior. Em hierarquia, nós somos assessorados por hierarquias superiores a nós, que de certa forma atuam com os mentores da casa na preparação de todos esses desencarnados que vão vir nesse tipo de trabalho. Já prepararam o ambiente, já sondaram os médiums, já sondaram a aproximação vibratória para cada médium que vai vir no dia, já sabem quais os espíritos que vão poder ser atendidos naquele dia, contam com a presença de todos, por isso a responsabilidade de assumir o trabalho mediúnico, como a gente vive frisando aqui, ninguém é obrigado a participar do trabalho mediúnico. Fiquem livres para participar do estudo, da palestra, mas mediunidade não é brincadeira. Assumir responsabilidades não é brincadeira, que a espiritualidade conta com todos os médios. E trazendo nesse ponto, o grupo como unidade, a gente vai ter todo um conjunto trabalhando em prol de um único propósito, que é o bem do outro.
que é o bem não só do que está vindo receber, mas também de nós, que somos as ferramentas que necessitam do trabalho para, de certa forma, evoluir dentro de um caminho que a gente se propôs anteriormente, e que essas são as oportunidades que a gente tem nas mãos. Então, esse compromisso é trazido aqui nesses estudos para que a gente possa sempre, nunca esquecer das responsabilidades que a gente precisa assumir diante disso. Então, em termos de grupo, a princípio seria isso. E depois, o que mais que a gente vai ver aqui? Nós vamos para a influência do grupo no diálogo. Agora, lá nesse livro aqui da Terezinha, Conversando com os Espíritos, esse trecho foi extraído de lá, e diz assim: é inegável que cada participante influi no ambiente da reunião, tanto fluídica como espiritualmente, por tudo quanto pensa, sente e faz no seu decorrer. Portanto, é necessário observar, primeiro, manter a elevação de pensamento e a correção de atitude. Sempre que a gente está inserido num grupo mediúnico, são premissas assim básicas que a gente vai ter que estar sempre permeando o nosso pensamento, que é a elevação de pensamento é primordial para que esse trabalho se realize de maneira melhor e não dê tanto trabalho para a espiritualidade, o que é geralmente muito complicado. Porque como a gente está num grupo, a gente está aqui com todos os pensamentos dos doentes desencarnados que estão vindo receber o auxílio naquele momento, naquele pronto-socorro, naquela emergência que está sendo aberta naquele momento, está aquele barulho, está aquela correria, está todo mundo aqui para ser atendido, digamos assim. Então, imagina como é que está, geralmente, o ambiente. Então, é pensamento de um, de outro, de outro. E aí, se somado a isso, são os pensamentos dos médiuns encarnados. Todos os encarnados vão se somar a todo esse conjunto. Por isso, a necessidade da elevação de pensamento, para que a gente possa não atrapalhar esse trabalho, não misturar esse complexo ambiente às nossas vibrações negativas, de certa forma, que a gente traz da rua, ou que a gente traz como problema, e quando chega aqui a gente não consegue se desvencilhar, a gente não consegue separar o que está lá fora do que está aqui dentro. E isso tem a ver com consciência de trabalho, tem a ver com responsabilidade de trabalho. Precisamos começar a observar que a gente precisa deixar lá fora para vir para cá sem as nossas demandas, porque as demandas que vão vir vão ser daqueles que vão ser ajudados. Não que as nossas demandas não sejam importantes, mas naquele momento a gente precisa se concentrar no trabalho que está sendo feito. Não se deixarem adormecer, nem desviar a atenção dos objetos da reunião. Muitos médiuns costumam dormir. Tem muitos casos de médiuns que dormem, encostam às vezes na parede, e aí há quem diga que ele está desdobrado. Mas nem sempre é desdobramento. Às vezes é fuga. Às vezes não quer estar aqui. Às vezes o que está lá fora é mais importante.
Então, tem inúmeras situações às quais os médiuns dormem. Se sentir sonolência, levanta. Fica em pé. Vai tomar água, vai dar um passe. Se você não consegue sentar num banco e manter concentração de pensamento, se o pensamento começa devagar, entendam que pensamento é energia e é matéria. Então, pensamento constrói, pensamento se materializa. E na parte espiritual, principalmente, os nossos pensamentos vão atrapalhar. Eles vão criar complicações para a parte espiritual, porque pensamento tem essa força. Então, não se deixarem adormecer nem desviar a atenção dos objetivos da reunião. Eu preciso saber em que eu foco o meu interesse, sempre. Em que eu preciso estar atento. Não no julgamento, não na crítica, que não é construtiva, crítica mental. Muitos vêm para cá, às vezes, com picuinhas com determinadas pessoas, e às vezes isso se torna evidente à parte espiritual de forma muito clara. Nós conseguimos conseguimos camuflar para o outro, mas não para a espiritualidade. Entende? Então, se temos picuinha com alguém, o mais rápido possível, vamos tentar resolver. Porque ninguém aqui é dotado de capacidades ainda sublimes na convivência. E isso vai acontecer normalmente. Por uma série de questões. Por personalidade, questões de personalidade, por questões de opinião, por milindres, por assédios espirituais que vão fazer com que isso se acirre. E é dado a nós o conhecimento para que a gente possa dizer, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Isso já passou do ponto. Né? Não vou deixar que isso cresça, porque se isso cresce, toma proporção, o que vai acontecer? O mais óbvio é que uma das partes vão ter que sair da casa. E não vão poder cumprir as tarefas aos quais tinham se comprometido. E aí a gente vai ficar numa troca de casa. Porque tem essas questões. Que às vezes tem pessoas que não suportam, que passam uma vida inteira trocando de casa espírita. Não é uma vida inteira. E vão todos os lugares. E vão na Umbanda. E vão aqui, e vão lá. E não conseguem, às vezes, acompanhar. Porque a dificuldade, muitas das vezes, está dentro dela. Porque o obstáculo vai estar em todos os lugares. Vai estar na igreja católica, na igreja evangélica. E aí a gente tem que se posicionar em relação a isso. Durante o diálogo, conservarem simpatia para o comunicante e solidariedade para com o dialogador, não querendo fazer diálogo paralelo. Ou seja, nós tínhamos falado aqui na outra reunião sobre os diálogos mentais paralelos, que é quando, por exemplo, o passista, o dialogador está conversando com o médium, com o espírito incorporado, e o passista que está ali, sem querer, interfere na comunicação, como se ele recebesse um influxo daquilo que deveria ser dito. E aí se trava uma nova conversa paralela. Aquela que o espírito está recebendo e aquela que o pensamento do passista está mandando. E como o pensamento é criativo e é energia, eu vou fazer o que com esse ambiente? Eu vou fazer o que com essa atmosfera? Eu vou bagunçar. Eu vou complicar. Geralmente a espiritualidade tem que ir ali e bloquear, isolar, para que não haja prejuízo para a comunicação. Então, assim, sempre que o dialogador estiver ali, dado ao médium passista, somente a sua função
e, sobretudo, através do pensamento firme, dar boas vibrações para que o diálogo realmente se concretize. Dá o passe, o espírito se acalmou, pode sair, não precisa mais ficar ali. Ou às vezes alguém que está sentado, está escutando o diálogo e está, querendo ou não, participando desse diálogo. De alguma forma, ele não está contribuindo positivamente. Ele está, às vezes, contribuindo com julgamentos, sugestões, especulações, aonde também prejudica. Então, o ideal é que a gente se mantenha neutro nos pensamentos devido às comunicações, ou volte a fazer a prece e entrar em sintonia. Certo? Aí diz ali no livro Diálogo com as Sombras, a atitude negativa acarreta dificuldades e desarmonias que prejudicam seriamente as tarefas mediúnicas, da mesma forma que o espírito crítico ou de fria observação, como se o membro do grupo fosse mero espectador. Está lá em Diálogo com as Sombras. Então, para a gente tomar bastante cuidado com os nossos pensamentos dentro da reunião mediúnica, principalmente. Certo? Alguma dúvida? Algum comentário? Vou falar sozinha, vou ter que tomar um litro de água agora. Pelo formato da reunião da casa, eu acho que para muita gente isso pode soar. Para mim, no começo foi uma super dificuldade. Tanto que aí eu pedi até para tentar sentar mais na frente, porque eu sou uma pessoa muito interativa, mas muito sensível. Muito sensível. Então, se eu estou aqui do lado da tia, elas estão ali no diálogo, eu entrava sempre. Sim. Eu sentia mal de às vezes entrar, não sabia muito como agir na prática. Porque muitas vezes eu tentava, eu estou ali, tento entrar em oração e tento emanar alguma coisa, mas a minha cabeça está criando o que ele está contando, e às vezes eu vou entrando, e aí com a capacidade mediúnica eu sentia que de alguma forma eu interferia. E aí eu queria saber, assim, de experiência de quem está há mais tempo, o que começou a fazer. Porque, claro, a espiritualidade vai permitir até certo ponto e tudo mais, e vai colocando a gente sobre certa experimentação ali também, né? Para a gente se doutrinar e para a gente aprender. Mas o que, por exemplo, você fez em situações em que você sentia que, porque provavelmente aconteceu, você ou Nasa, quando sentia que estava captando ali e que sabia que era um trabalho para ser com aquela dupla, aí, tipo assim, vocês tentavam sair mais de uma forma física? Sempre que eu, por exemplo, assim, se for em relação ao acompanhamento do atendimento e eu, por exemplo, for o passista, eu procuro entrar me concentrar no ato do passe, primeiramente. Eu tento não prestar atenção na conversa e tentar prestar atenção somente na minha função naquele momento, com bastante fervor, me conectando ao máximo possível com a espiritualidade para poder direcionar a energia certa naquele momento para aquela manifestação ali. Uma vez mais que eu senti que eu já fiz a minha parte, eu me desloco, não saio e não pertenço mais àquele atendimento. Delego ao conjunto operacional, digamos assim, que ficou incumbido daqui. Esse é um dos primeiros pontos. Numa mesa mediúnica, isso é mais complicado. Por quê? Porque na mesa mediúnica, o que acontece? Está todo mundo ali e as manifestações, elas não são simultâneas. Geralmente elas vão correndo. E os outros todos precisam estar muito mais firmes. E aí fica muito mais complicado. Então, digo para ti que chega a ser cansativo no começo. Porque eu precisava voltar muito para a oração. E daqui a pouco parece que eu fraquejava e voltava para o pensamento firme. Era o tempo todo esse movimento de volta. Então, o trabalho mediúnico de mesa ele é muito mais desgastante.
você não pode sair, você não pode perturbar, você tem uma responsabilidade ali naquele grupo, e aí é bem complicado. E aí tu fica o tempo todo policiando, é como se a pipa fosse, você tivesse que trazer de volta, a pipa fosse, você traz de volta, é um movimento constante. Isso, é bem difícil, digamos assim, que no início foi bem difícil, e tinha que estar sempre trazendo o pensamento, a oração de novo. Então, o que eu fazia? De acordo com o que estava sendo narrado ali, eu ia modificando o pensamento para trazer determinadas imagens que eu pudesse direcionar para aquele caso, mas sem interferência de diálogo mental. Sempre trabalhando imagens de ambientes, natureza, imagens de santos da Igreja Católica, situações que eu criava na minha mente para levar até lá, sabe? Para que contribuísse com aquilo. Mas era bem difícil mesmo. E ainda é, porque às vezes quando você vê, você cansa, por isso que eu vou ver se eu acho aqui, vou ler para vocês uma passagem do livro, acho que eu salvei aqui, que é bem interessante. Às vezes a oração acaba sendo mais repetitiva nessas situações. Eu não sei aqui na frente, mais próximo de mim, tem alguns médios mais ostensivos e que eles dão aquela explosão e tu acaba meio que se desconectando, né, da oração. Eu fico cantando música. Porque aí a oração já não consegue mais conectar. Uma música e uma música. Às vezes eu vejo que eu tô até cantando um pouco. É uma forma que ela achou. Como ela se conecta bem com a música, e isso faz com que ela produza energias benéficas através da música. É uma. No livro Arquitetos Espirituais. Olha só que interessante que vem de encontro a isso que a gente está falando aqui. Eu vou ler bem rapidinho. Examinando os variados setores de nossas atividades, encarecendo o valor da contribuição dos diversos amigos que colaboram conosco, é preciso salientar o esforço dos espíritos arquitetos em nossa equipe de trabalhos habituais. Em cada reunião espírita orientada com segurança, temos prestativos e operantes eficientes e unidos, manipulando a matéria mental necessária à formação de quadros educativos. Simplifiquemos o assunto quanto seja possível para compreendermos a necessidade de nosso auxílio a esses obreiros silenciosos. Aqui, como em toda parte onde tenhamos uma agremiação de pessoas com fins determinados, existe na atmosfera ambiente um centro mental definido para o qual convergem todos os pensamentos, não somente nossos, mas também daqueles que nos comungam as tarefas gerais. Esse centro abrange vasto reservatório de plasma sutilíssimo de que se servem os trabalhadores das formas, de que se servem os trabalhadores a que nos referimos, na extração dos recursos imprescindíveis à criação de formas pensamento, constituindo entidades e paisagens, telas e coisas semi-inteligentes com vistas à transformação dos companheiros dementados que intentamos socorrer. Uma casa como a nossa será inevitavelmente um pouso acolhedor, obrigando em nossos objetivos de confraternização os amigos desencarnados, enfermos e sofredores a se desvaiarem na sombra. Para que se recuperem, é indispensável recebam um concurso de imagens vivas sobre as impressões vagas e descontínuas a que se recolhem. E para esse gênero de colaboração especializada, são trazidos os arquitetos da vida espiritual, que operam com precedência em nosso programa de obrigações, consultando as reminiscências
dos comunicantes que devam ser amparados, observando-lhes o pretérito e anotando-lhes os labirintos psicológicos, a fim de que em nosso santuário sejam criados temporariamente, embora os painéis movimentados e vivos, capazes de conduzi-los a metamorfoses mentais, imprescindíveis à vitória do bem. É assim que aqui dentro, em nossos horários de ação, formam-se jardins, templos, fontes, hospitais, escolas, oficinas, lares e quadros outros em que os nossos companheiros desencarnados se sintam como que tomando a realidade pregressa, através do qual se põe mais facilmente ao encontro de nossas palavras, sensibilizando-se nas fibras mais íntimas e favorecendo-nos assim a interferência que deve ser eficaz e proveitosa. Delitos, dificuldades, problemas e tragédias que ficaram à distância requisitam dos nossos companheiros da ilustração espiritual muito trabalho para que sejam devidamente revisionados, objetivando-se o amparo a todos aqueles que nos visitam em obediência aos planos traçados do mais alto. É assim que as forças mento-neuropsíquicas de nosso agrupamento são manipuladas por nossos desenhistas na organização de fenômenos que possam revitalizar a visão, a memória, a audição e o tato dos espíritos sofredores ainda em trevas mentais. Espelhos ectoplásmicos e recursos diversos são também por eles improvisados, ajudando a mente dos nossos amigos encarnados que operam na fraseologia assistencial dentro do Evangelho de Jesus, a fim de que se estabeleça perfeitamente serviço de sintonia entre o necessitado e nós outros. Por isso, porém, para que a nossa ação se caracterize pela eficiência, é necessário oferecer-lhes o melhor material de nossos pensamentos, palavras, atitudes e concepções. Toda cautela é recomendável no esforço preparatório da reunião intercâmbio com os desencarnados menos felizes, porque a eles comparecemos na condição de enfermeiros e instrutores, ainda mesmo quando não tenhamos em nosso campo de possibilidades individuais o remédio ou esclarecimento indispensáveis. Em verdade, contudo, através da oração, convertemo-nos em canais do socorro divino, apesar da precariedade dos nossos recursos, e em vista disso é preciso haja de nossa parte muita tranquilidade, carinho, compreensão e amor, a fim de que a colaboração dos nossos companheiros arquitetos encontre em nós base segura para a formação dos quadros de que nos utilizamos na obra assistencial. Nossa palavra é simplesmente a palavra de um aprendiz. Achamo-nos entre os mais humildes recém-vindos à lida espiritual, mas, aproveitando as nossas experiências do passado, tomamos a liberdade de palestrar comentando alguns dos aspectos de nossa sementeira e de nossa colheita que funcionam todos os dias conforme o ensinamento imortal do Senhor, a cada um por suas obras. Entende? Que fala exatamente isso. Entender o mecanismo. Isso. Como é fácil de entender o mecanismo assim. Primeiramente, todo pensamento que está solto vamos colocar assim, a grosso modo, é juntado com a espiritualidade e levado no caldeirão. E ali, então, ele é novamente redistribuído. Para amenizar, no caso, essas situações. Como você citou, foi muito bom você ter falado isso aí. Porque isso acontece com praticamente. E é uma coisa que, assim, é na dinâmica da casa mesmo, e eu acho que a gente tem que trazer. Não adianta sentar aqui e falar para ela, tudo bem, vai ser 100%. Não, na prática, é uma dificuldade que eu tive muito forte. Tanto que eu ainda me isolo um pouco, e às vezes já aconteceu da Mara, eu falei para elas estavam ali, a Mara, estava sendo atendida pelo Cleber, a gente fica muito próximo, ainda é muito próximo. Eu acabava ouvindo.
E é diferente se eu estou no passe, eu ainda sinto assim, que a espiritualidade trabalha de uma forma diferente. Eu não senti aqui que às vezes me envolvia tanto. Mas o estar próximo, quando o assunto não era comigo, a não ser que me intuíssem, vai lá dar o passe, vai lá ajudar, eu me sentia até um pouco mal, assim, e às vezes saía fisicamente mesmo, ia lá pro fundo, ou, sabe, porque, né, se sente que tá, às vezes até julgando, e tem casos que eu não me sentia preparada, nem para estar meio que ouvindo, assim, eu sentia que tava, meio que me entrou, mas, sabe, assim, aí eu falei, meu Deus, se eu tivesse ali, talvez eu ia estar numa energia diferente, eu não fiquei legal, deixa eu, ó. E às vezes eu fazia de sair mesmo, porque não sabia, não tinha também essa ideia. Se eu estiver muito imersa espiritualmente em algum outro caso, gente, a casa cai aqui, eu não vejo. Eu não escuto, porque realmente está muito voltado. Agora, se eu estiver naquelas entre uma incorporação e outra, entre uma coisa e outra, e aí não sabia na prática que. Mas isso acontece com todos. É bem comum. Uns mais, uns menos. E à medida que você vai trabalhando, isso vai melhorando. A espiritualidade vai te direcionando de uma forma a qual você passa a não dar mais atenção ao que está acontecendo no seu lado. Porque nós damos muita atenção ao que acontece a nós. Mas vai chegar um determinado momento que você vai ver que a tua atenção é de sua importância naquele momento. Então aí começa a ficar melhor. Eu tive que editar assim, eu pensei, ó, não vai, tá? Mas que engraçado, comparando em relação a minha sogra, no centro espírita que ela frequentava, deveria frequentar, é mesa espírita. E é dado aberto ao público. Né? E a minha primeira sessão espírita foi lá com eles. Eu participei, acho que de umas 4 ou 5. Que é realmente um prato. Imagina a firmeza que você tem que ficar muito firme, realmente. realmente. O bom de tu ter essa experiência na banda que tu consegue meio que tu se controlar, né? Enfim, mas é bem difícil mesmo. Mas na Umbanda, como diz o Benedito, ele disse que a música, os tambores, servem justamente para isso, sabe? Porque o barulho não vai diminuir. Então, a música vai fazendo esse trabalho que é feito aqui, que você não escuta propriamente, mas lá é feito dessa forma. Porque quanto mais o trabalho se torna colocando de uma forma que não dizer assim, crítico, mas quanto mais grosseiro você faz o trabalho, mais atenção tem que ter sobre isso. Então, porque é justamente porque muitas das vezes pega o médium, que ela está falando aí, é justamente sobre isso. Não é só o médium interferir no trabalho, mas é o médium ser também tomado pelaquela situação, sabe? E pode abrir algum campo dele, alguma coisa naquele instante, e ele ficar muito ruim. Daí é outro problema. E às vezes a pessoa vai vivenciar sem necessariamente querer ou, tipo assim, nem percebeu. Porque você tá ali no ato de tentar aprender, uma coisa assim. E ela falou, aí imagina que vai um médium lá para visitar a casa. Que aqui também não acontece, as pessoas passam por um período que é muito importante. E aí eu sou médium, eu vou lá, minha primeira vez numa casa, vivencio uma situação, abro um monte de coisa e vou para casa. Né? Exatamente. Essa situação que ela falou agora, há muito tempo atrás, depois que eu chegou na casa, a Cida fez um atendimento que eu não prestei atenção, mas eu fiquei ruim. Foram mais pessoas ajudar ela, estava o Cleiton, tinha mais gente. E o Cleiton veio me ajudar porque eu não estava escutando, mas eu entrei na sintonia daquilo ali, eu fiquei ruim e fiquei. E aí depois ele disse, não, ela pegou a energia e entrou junto, mas eu não sei o que aconteceu, mas eu fiquei
Tu lembra o momento inicial? Tu chegou a começar a prestar atenção na conversa? Não. De alguma forma, não. Não me lembro disso, né? Não é porque eu não lembro, eu não sei o que estava tendo atendimento, eu só lembro que foi chamado mais pessoas, a única coisa que eu lembro, foi chamado mais pessoas para ajudar no atendimento com a Cida, e aí daí pra frente foi só pra trás, eu não lembro nada. Eu só lembro que eu fiquei bem. Porque é muito fácil entrar o médium com a proximidade que ela tá ali do outro, ela vibratoriamente entrar no campo ao qual está sendo feito o atendimento daquela entidade ali em questão ou daquele atendimento coletivo. Às vezes, por aproximação vibratória, quando ela vê, ela está tomada já. Ela às vezes não tem nem consciência de que foi. Aí vai precisar realmente de um outro atendimento para poder apartar dali o campo dela com a questão envolvida. Ou você entra sem querer, ou você entra por curiosidade, porque você começa a prestar atenção na história. Igual a quando a gente está dentro do ônibus, numa viagem de 1 hora para o centro, pega a fila, a mulher começa a contar o problema, você vai atrás dela lá no terminal, porque tu quer saber o desfecho final da história. É mentira ou é verdade? Quem já pegou ônibus aqui e pegou 1h30 de fila sabe o que eu estou falando. Não tem como não escutar o que a pessoa da frente ou de trás está falando. Eu só passei por isso. E às vezes eu não estou com o fone de ouvido ali. Como é que faz agora para não escutar a história? Não tem como. Pode falar, Lília. E quando essa situação acontece, não no momento em que eu estou dando o passo, eu estou dando, mas acontece quando eu estou aqui me concentrando para receber o Espírito. E já está acontecendo, e ao mesmo tempo o que está à volta interfere, ou muito, isso já aconteceu comigo várias vezes, de me deixar desnorteada, e às vezes, inclusive, acontecer isso, de misturar uma coisa com a outra, de entrar e eu já não saber mais o que é o que. Assim como aconteceu, ou tem acontecido agora com uma certa frequência, quando eu estou concentrada, recebendo, estou numa situação já, de ouvir muitas obras. Eu nem tem tanta gente aqui. Aí eu acho que se mistura com as daqui e com as do plano sexual. E aí vem, parece que algo tentando me desconcentrar e eu não consigo voltar e aquilo me desbloqueia de uma forma tal que é complicado para mim voltar a si ou entender o que está acontecendo. Quer dizer, eu não consigo entender o que o Espírito quer falar, eu não consigo entender o que está acontecendo com ele. Eu não sei o que passar. Quando acontecer isso, tu sempre tem que comunicar isso para quem vai te atender. Porque a pessoa que vai te atender, ela vai ser responsável por te trazer a realidade de forma mais prática, rápida e ela vai te conduzir ao assunto que precisa ser feito e vai te ajudar a tirar os outros que não têm importância no momento. Então é bom sempre comunicar. Olha, eu estou aqui com a situação. Eu, Lilian, né? Porque o dialogador tem que saber que muitas das vezes o médium é que está falando, não é nem o espírito. O médium está falando ainda. Ele está querendo chegar no irmão, mas ele não chegou ainda por causa disso. E ele precisa saber que tu, Lilian, está com essa dificuldade para que ele possa te ajudar nesse momento, te trazer a clareza naquele instante. Fica bem mais fácil daí. Vai ficar bem melhor. Ela conseguiu ir buscando e trazendo, me trazendo de volta. Né? E começou lentamente, começou a diminuir. Isso. Ainda tinha, mas aí eu consegui diferenciar o que era daqui e não é. Isso. E aí foi um pouco mais fácil. É bem isso que tem que acontecer com os médiums. Precisa da ajuda do dialogador daí para te trazer a realidade maior, né, do que precisa ser feito. Uma coisa que comentou ali no início em relação ao pensamento, como é realmente muito forte, porque às vezes a gente pega algum irmão ali, dependendo do problema, a gente se apega àquilo
Aí já deu passagem, já fez a oração, mas tu fica tão apegado àquele pensamento ainda que tu não consegue, se torna difícil de tu sair. É como se você vivenciasse O que aconteceu com ele? um personagem junto com ele, né? E às vezes ele realmente precisa de uma concentração, precisa se desligar, e eu já passei por algumas vezes, assim, custou pra mim, consegui, não levei pra minha casa, mas custa. Às vezes, e é o pensamento, né? Tem gente que a gente não consegue se desligar daquele... Não é só pensamento, não, é todo um contexto vibratório que se ligou ao espírito. E aí, nesse emaranhado, tem os teus sentimentos, as tuas emoções referente ao quadro dele. E aí, nesse momento, humanamente, é difícil separar. Porque, primeiro que a gente não tem tanto, não somos Chico Xavier, não temos as experiências mais depuradas sobre mediunidade como personificação de moral e evolução. Primeiro, não temos isso, vamos ter que treinar bastante, né? Segundo, que às vezes a comunicação ela vem mesmo para mexer com você, para te ensinar alguma coisa. Daí vai lá dentro do teu âmago, tu não sabe nem explicar por quê, mas tu se ligou de forma muito forte àquele processo. Aí realmente vai precisa do pós-comunicação, que é você refletir sobre aquilo. Mas refletir aqui na mente. Por quê? O que me ensinou? O que me trouxe? Por que eu fiquei dessa forma? Né? São questionamentos que a gente não tem o hábito de ter. E ali mora um aprendizado grande. E às vezes na comunicação final você pode conversar isso com o dialogador, para poder se afastar depois. A ideia é sempre o afastamento do espírito. Mas vai ficar o aprendizado, que a gente tem que aprender a separar. Né? Então, a gente costuma, isso no dia a dia, gente, quando a gente olha para uma pessoa, que a gente sente pena. Por que a gente sente pena? Bem isso aí. A gente sente pena porque aquilo tocou de uma forma ou outra na gente. Então, quando toca, o que eu faço? Eu abro um portal. Eu abri um portal e já trouxe aquele problema para mim que não é meu. E a gente tem que se educar, no caso, a não trazer essas coisas para a gente. Você pode ver o que você pode fazer. Não é nem se admirar. Porque a gente faz isso, a gente se admira e diz, nossa, coitado. Não, mas ninguém é coitado. Ninguém é coitado. Então, o que tem que ser feito? Eu tenho que olhar para aquela pessoa e tenho que, ao mesmo tempo, pensar em mim e dizer assim, graças a Deus que eu já não estou mais numa situação assim. E se compadecer daquela pessoa, mas não ter pena. Se compadecer, no caso, para, de repente, fazer uma prece para ela, mas não ter pena. Se você tiver pena, você puxa ela para você na mesma hora, automático. E assim também, eu achei muito legal, o Achalveira. Só um instantinho, por favor, também. O que é? O estreito. Não, você está estreito, né? Estreito. Eu usava no momento das coisas. Isso estava ruim, eu decidi. Aí ele abriu, trazia para mim. Por favor. Viu? Não se faz isso. Eles faziam, pegava eu, né? Tirava, me chamava, eu ia lá, trazia para mim. Tirava, mas se eu ficava bom, eu ficava. Claro, não. Pode falar, Tânia. Era como semana passada, foi bem difícil, foi lido, sofrido, muito confuso. Geralmente eu sei quem é, se é homem ou mulher, eu não sabia nada, foi assim, bem complicado. E depois eu fiquei muito ruim, depois. O Nazareno, que veio e sentou do meu lado. E a primeira coisa que ele perguntou, essa dor é tua? Teu filho disse, não sei, assim ficou.
bagunçou minha cabeça. Era algum parente teu, não sabia, não sabia, não. Assim eu fiquei. E depois do nada foi Jando. Era uma pessoa que trabalhou comigo na Glória. E era mesmo, que depois, sem querer, a hora que eu saí daqui, uma amiga mandou mensagem, trabalhou comigo. Eu perguntei por que ela faleceu, encarnou, e eram as dores que eu tinha, dor na perna. E ali foi muito importante o Nasa chegar ali e me ajudar, porque me deixou. Talvez fosse comigo, sabe? Porque tão difícil que foi. Então, daí a gente pode concluir que como o caso era muito pessoal, você sentiu mais do que deveria. É isso? Não sei se era pessoal, era uma pessoa que eu conhecia. Mas por essa proximidade com essa pessoa que você realmente conhecia. Eu trabalhei com ela há muitos anos, não era próxima, mas era uma pessoa que chegou a fazer minha unha, era conhecida. Entendeu? E daí o Nazareno disse, puxa, Tânia, eu vi. E a hora que eu estava me concentrando para incorporar, eu lembrei lá na escola que eu trabalhava, do parque de lá, as crianças correndo, e veio o nome dela na minha cabeça, mas eu nem lembrava disso. Uhum. E depois nós eu fiquei pensando assim, eu pensei nela. Então era ela. Uhum. Tá, semana que vem a gente continua? Vê quem vai fazer.